Eu esqueci que eu tava falando, Você gente. descobriu da fisioterapia, né? Que é uma coisa que eu gosto de perguntar, que é, quando você entrou na faculdade, você não conhecia muito da física, você mesmo falou que começou a pesquisar, que viu mais ou menos e gostou. Sim. Então, quando você entrou, você não sabia o que você queria fazer. Não. Tipo, você não tinha essa noção assim, a fisioterapia tem a parte respiratória, tem não sei o quê. Tipo, você entrou e meio é fisioterapia. Exato. E assim, eu tinha pesquisado bem a área de ortopedia, que lá na minha cidade é bem forte, né? E neuro. Então, quando eu entrei, eu fui, tipo, pensando muito em neuro. Falei, nossa, que interessante estudar essas doenças, né? Tipo, você melhorar a vida da pessoa, enfim, pessoas crônicas. Então, eu fui meio que essa ideia. Mas aí depois, né, a gente muda totalmente. Totalmente. Depois que você vai passando nos estágios, e aí você vai conseguindo ter uma formação um pouco melhor. Mas a vida muda mesmo, a cabeça muda na pós-graduação. Nos estágios ali, vocês tinham bastante opções de estágios diferentes? Então, na época, a gente tinha ortopedia, tinha pneumo, neuro, reabilitação cardíaca, e tinha, assim, uma pitadinha de Legal, hospitalar. a cardíaca, pô. A Eu tive também, mas... cardíaca era muito boa lá. É difícil de encontrar em faculdade. Na minha tinha, professor Luiz Carlos, dominando lá, Reab. Comigo era o Elias Porto. Sim, a gente tinha lá e era muito boa mesmo. E atingia uma grande parcela da população de lá que precisava, sabe? A gente tinha um grande número de atendimento. A faculdade tem uma clínica, até hoje, né? Uma clínica muito grande. Então, aí já foi começando a... E o que aconteceu? Eu gostava de ortopedia, parei de gostar. Troquei um pouco. E eu tinha uma professora Alessandra, um beijo, que foi uma pessoa que foi minha inspiração, assim, sabe? E aí ela era da parte mais respiratória, pneumo, ela sabia muito de cardiorrespiratória e ela conseguiu um estágio para mim. E eu fui fazer um estágio junto com um cirurgião torácico. Então, a minha função era, eu chegava lá no consultório dele, observava as consultas, triava pacientes que tinham potencial para a gente já começar uma reabilitação, né, um atendimento antes da cirurgia. Então, a gente fazia esse atendimento, aí a pessoa operava e voltava lá comigo. Então, foi aí que eu comecei. Falei, nossa, tem outras áreas legais, assim, sabe? Outras formas da gente conseguir atuar. E aí foi quando eu comecei a ter essa paixão maior pela parte respiratória, né? Que a gente sabe que hoje não funciona dessa maneira, né? Um atendimento, ele é global, né? Sim. Muito difícil ser respiratório. E aí foi que eu comecei a me apaixonar pela essa área. E graças à Alessandra, fiz esse estágio com esse profissional, depois fiz meu TCC nessa área. E quando eu saí da faculdade, eu prestei uma pós-graduação voltada à respiratória. Você veio direto para urgência e emergência aqui? Direto. E aí eu acabei... Na época, gente, isso é bem interessante falar, porque eu não sabia que existia residência em fisioterapia. Eram pouquíssimas que existiam na nossa época. Eu não sabia. Eu sempre achei que residência era só de médico, né? Então, o médico vai fazer residência. Eu não sabia que tinha residência para outros profissionais. Então, sempre que eu ia fazer a busca, né? Porque essa busca foi uma busca ativa mesmo. A faculdade acabou que não estimulou muito isso, né? E... Que ano que foi isso? 2012. 12? Já tinha bastante residência. Já tinha, sim. E aí, então, sempre que eu ia fazer a busca, eu buscava especializações, né? Então, vou fazer uma especialização. E aí eu me toquei que eu ia ter que sair de São José, né? E foi quando eu vim para cá, prestei a da USP, prestei a da Unifesp. Gente, só para você saber, eu sou a única pessoa saudável neste local, tá bom? Um é manco, o outro é... Pô, manco é foda. O outro aqui tá... É DPOC. Você viu essa tosse? Mas Nossa, DPOC na gente. garganta? Porra, DPOC A minha é avó ia dizer que é tosse de cão velho, sabe? Aqueles... A gosto, no meio do cachorro. Não, e o pior é que é de falar. E aí, tipo, de tanto falar, e aí também o ar gelado com o calor, né? Tipo, é só disso. Porra. Desculpa de idoso, né, gente? Foi a água gelada que eu tomei, não é? Que eu pisei no chão gelado. Negação de doença, tá? Posso andar descalço. Tá com as bronquite. Das fases do luto, negação. Daí você encontrou a pós? Encontrei a pós. E aí eu fiz a prova, né? Passei em várias. E a Unifesp foi uma... O que aconteceu? Na hora de eu decidir, tipo, a gente fica com dúvida, né? Então, eu tinha passado na da USP, tinha passado na da Unifesp. E eu fiquei, e agora, né? Para onde eu vou?
E quando eu visitei, eu gostei muito do acolhimento da equipe, né, dos preceptores mesmo, sabe? Eu vim tirar dúvida, vim perguntar como que ia ser, e assim eu gostei bastante. Ela entrando na especialização e eu na sala do lado com a turma da pediatria, mano, nesse Olha mesmo ano. isso, gente. Eu era aluno, eu tava como preceptor lá e depois eu fui pro noturno. E era do lado, mano, um corredor, e tinha psiquiatria no meio ali. Gente, tá Talvez vendo? fosse o setor ideal para os dois a vida estarem. acontece. Tem uma história lá, mano, eu fiquei morrendo de medo um dia, mas depois, deixa pra outro dia essa história. Quero ouvir Continua, hoje. não. Nada vai ficar para outro dia. E aí foi quando eu vim fazer o curso, né? Gente, foi um curso assim bem puxado. Hoje é muito diferente, né? O modelo de pós-graduação, enfim. A gente fazia 12 horas todos os dias, das 7 às 7, e um plantão, no mínimo, 24 horas, né? Por semana, assim. Mas, assim, na época, a gente sofre horrores, né? Mas é impossível você não aprender. Então, eu acho que isso é muito importante hoje a gente frisar para alunos. Eu sempre falo para eles, né? Que a gente sai da graduação muito cru ainda. E a gente não tem o tempo de prática necessário para você ter uma segurança como profissional. Então, muitas vezes, após que tem carga horária prática, vai muito bem na formação profissional, sabe? Muito, O mercado muito. gosta muito disso. Sim, mas dá diferença, amigo, no profissional, sabe? Não, e isso é o que vai fazer diferença na hora de você ser contratado, na hora que você manda o currículo para uma vaga, a pessoa pergunta assim, você tem experiência? Eu tenho. Olha aqui, quantas horas de prática. 5 E tem mil aluno que não horas. considera, mano, é muita experiência, velho. Pelo amor de Deus, gente. Muita experiência. É muito. E é assim, eu já dei aula para várias pós-graduações, sabe? E a gente vê, por exemplo, aluno que sai de graduação e às vezes vai fazer uma pós totalmente teórica, quando você vai falando, né, você vai explicando as coisas, você vê que não está a ligação certa ali, porque ele não tem uma vivência em avaliação. E hoje, você traçar uma conduta, a sua avaliação tem que ser impecável, sabe? Então, se você não consegue ter uma avaliação, não adianta eu falar de tratamento com esse aluno, porque ele precisa dessa vivência, né? Então, eu não me arrependo. Eu sofri, olha, trabalhei. Na hora, mas a gente sempre reclama. Eu não me arrependo. Então, hoje eu tenho certeza que a gente tem uma entidade aluno, né? Você era uma aluna Vou te falar. reclamona, Não Cíntia? não era. Olha, Cíntia, Não era. eu vou perguntar pro Thiago, Cíntia. Pode perguntar. Ele era seu não preceptor? era. Fui. Olha, mano. Na época que o Thiago era ainda doido, viu? Olha. Thiago do Velho Testamento. Não, na Thiago época do que o Velho Thiago era Testamento. técnico de necrópsia ainda. Thiago era doido, gente. E eu fui aluna. Nossa, entrava quieta, saia calada. Viu o Thiago expulsando um aluno da UTI. Eu falei, o quê? Eu vou mexer com esse homem? Eu vou ficar quietinha aqui. Se mandar eu comer bosta, eu como. Tá tudo bem. Não, gritou, gente. O Thiago nervoso. Você só via subindo vermelhidão assim nele, sabe? Eu falei, o bichinho vai explodir. Deixa eu ficar quieta aqui com a minha prancheta. Mas foi uma fase muito boa, assim. Boa e cansativa, mas